Agora sim, senhoras e senhores, o meu oficial boa noite. É um grande prazer recebê-los nesta solenidade. Esta é uma festa em homenagem aos que trabalham pela cidadania e pelo desenvolvimento humano, e que aqui estão representados pelas personalidades e instituições eleitas este ano. A escolha foi feita por um colégio eleitoral composto por 5.498 figuras das mais representativas dos vários segmentos sociais. A homenagem é um reconhecimento da comunidade aos que lutam pelo fortalecimento da cidadania, do trabalho e do desenvolvimento social, aqui representados por figuras admiráveis. Em nome da ABI, Associação Brasileira de Imprensa, da Academia Brasileira de Filosofia e da Folha Dirigida, cumprimentamos a todos os homenageados. Para a composição da mesa desta solenidade, temos o prazer de convidar, em ordem alfabética, Ministro Aires Brito. Advogado Antônio José Barbosa da Silva. Frei Beto. Jurista Célio Borja. Prefeito Eduardo Paes. Empresário Humberto Mota. Desembargadora Leila Mariano. Superintendente Maria Lúcia Teles. Delegada Marta Rocha. Dom Orani Tempesta. Deputado Otávio Leite. Administrador Wagner Siqueira. E o jornalista Zuenir Ventura. Dando abertura a esta solenidade, ouviremos a ata que registrou os trabalhos de apuração das personalidades Cidadania 2013. Ela será lida por um dos membros da comissão apuradora, o jornalista Paulo Adolfo Eisen. Ata da apuração da personalidade Cidadania. Aos 26 dias de março de 2013, reuniu-se a comissão de apuração do Prêmio Personalidade Cidadania de 2013. Foi constatado o recebimento de 4.382 votos enviados pelos membros do Colégio Eleitoral por via eletrônica. Feita a apuração para a escolha das personalidades Cidadania do ano, os mais votados foram os 10 nomes abaixo relacionados em ordem alfabética: Aires Brito, Célio Borja, Eduardo Paes, Frei Beto, Humberto Mota, Leila Mariano, Marta Rocha, Otávio Leite, Wagner Siqueira, Zuenir Ventura. Na votação para a indicação das instituições Cidadania, as 3 mais votadas foram Arquidiocese do Rio de Janeiro, OAB Niterói, SESI Cidadania. Encerrada a apuração, foi lavrada a presente ata, assinada pelos integrantes da comissão apuradora. Para uma breve saudação aos homenageados, ouviremos o professor João Ricardo Moderno, presidente da Academia Brasileira de Filosofia. Boa noite, senhoras e senhores.
eu vou fazer um discurso que vai unir o problema da cidadania ao problema da educação, em razão da marca Folha Dirigida ligada à educação. A Academia Brasileira de Filosofia se sente muito honrada em colaborar com a Folha Dirigida nesta iniciativa séria, que também conta com o apoio da Associação Brasileira de Imprensa, em homenagear personalidades físicas e jurídicas em torno de algo decisivo no Estado democrático de direito, a cidadania. Todos nossos agradecimentos ao presidente Adolfo Martins e ao Grupo Folha Dirigida. A rigor, não há democracia sem cidadania. Democracia é a elevação da cidadania à sua mais alta expressão. Cidadania é a autonomia do indivíduo, e o contrário disso é a barbárie. Todos os coletivismos e totalitarismos são a negação da cidadania. O cristianismo é a liberdade absoluta do indivíduo como a imagem e semelhança de Deus, que confere direito de cidadania a toda a humanidade a partir da dignidade da pessoa humana individual, indistintamente. A cidadania religiosa do cristianismo antecedeu em muito a cidadania política da concepção burguesa liberal de sociedade civil, que moldou a base da atual ideia de cidadania, onde os direitos civis são a tônica. A cidadania é ampla, abrangendo também filosofia, imprensa, religião, política, economia, cultura, ciência, direito, esporte, etc. O filósofo alemão Theodor Adorno afirmou que uma das tendências profundas do cristianismo foi de fazer desaparecer a frieza que penetrava todas as coisas. Cidadania é amor à humanidade, portanto, é inesgotável. O campo de concentração de Auschwitz foi a negação de todos os valores da cidadania em geral, ou mais, a negação de parte da humanidade. A filosofia de Martin Heidegger, por exemplo, que não considera os judeus e os negros como seres humanos. Heidegger chegou a escrever que o judeu não morre, mas volta de onde veio, ao não ser. E o que o negro é como uma pedra, isto é, ontologicamente um ser inanimado. É a negação absoluta da cidadania como expressão do amor ao próximo. Reduz seres humanos a coisas descartáveis, destituídas de dignidade e desidratadas em corpo e espírito. Theodor Adorno afirmava que todo o esforço da educação deve ser de evitar novas Auschwitz. O amor absoluto às coisas conduz ao ódio absoluto às pessoas. A frieza universal nazista que se refere a Adorno também se refere ao aborto, à eutanásia de crianças, jovens e adultos, além das experiências científicas as mais cruéis com seres humanos. Os criminosos comuns repetem as mesmas barbaridades dos nazistas. Para Adorno, o trote escolar e universitário na Alemanha foi a forma preliminar da violência nazista. O trote treinou adolescentes, jovens e adultos para a naturalização do sadismo e da crueldade. Treinou-os para a frieza. Do bullying escolar ao trote universitário, os nazistas oficializaram o terror da tortura física, da tortura seguida de homicídio, da humilhação sexual, da tortura moral ou psicológica e demais formas bárbaras de rito de iniciação. Tudo isso se repete e multiplica no Brasil, ano após ano, nas universidades públicas, império da desordem, sob o olhar da indiferença das autoridades, contrastando com as escolas públicas, onde o rigor é muito maior. O Brasil como que institucionalizou a tortura sob o eufemismo do trote, que é a negação mais sórdida de todos os mais elevados valores da educação e da ciência. O ciclo sádico se reproduz como uma segunda natureza. A vítima de ontem é o carrasco de hoje. Trote e cidadania se negam mutuamente. Defender a cidadania é criminalizar tudo aquilo que impede a liberdade do amor ao próximo, para que assim, contrariando a até então verdadeira frase do gênio da poesia e da prosa, o poeta Paul Valéry, dita antes da Primeira Grande Guerra Mundial, segundo a qual a desumanidade teria um grande futuro, e ele acertou.
possamos juntos construir pacífica e democraticamente um mundo no qual a humanidade, sim, terá um grande futuro. Boa noite, muito obrigado. Agora, com a palavra, o jornalista Maurício Azedo, presidente da Associação Brasileira de Imprensa. Ilustres membros da mesa, minhas senhoras e meus senhores. O Adolfo Martins é um homem desprovido de qualquer ambição e de qualquer sentimento de exclusividade. Por isso, ele me deu a honra de falar aos presentes em nome da Associação Brasileira de Imprensa para trazer a saudação e as homenagens por tudo aquilo que os agraciados pelo Prêmio Personalidade e Cidadania 2013 fizeram em favor do bem comum e, como disse o professor João Carlos Modernos, pelo desenvolvimento humano e social em nossa cidade e em nosso país. Através de iniciativas dessa natureza, assim como também do Prêmio Personalidades da Educação, Adolfo Martins oferece uma contribuição inestimável àquilo que é fundamental para a construção de uma sociedade verdadeiramente democrática entre nós, que é o fortalecimento da cidadania e dos seus valores. É com essas palavras que a Associação Brasileira de Imprensa presta as suas homenagens aos ilustres homenageados. Muito obrigado, boa noite. Ouviremos então as palavras do jornalista Adolfo Martins, presidente do grupo Folha Dirigida. Boa noite a todos. Eu saúdo os ilustres componentes da mesa, nas figuras da desembargadora Leila Mariano, muito digna, presidente do Tribunal de Justiça do Estado, na figura do nosso excelentíssimo prefeito, Eduardo Paes, na figura carismática do nosso pastor, que em breve espaço de tempo conquistou o coração de todos os cariocas, o Dom Aramin Tempesta. Serão breves palavras. Eu começaria dizendo que o meu amigo fraterno, Maurício Azedo, presidente da Associação Brasileira de Imprensa, exagerou na dose. Mário Quintana, que disse que a modéstia, geralmente, é a vaidade escondida atrás da porta. Não tome essas palavras como modéstia. Na verdade, nós somos apenas coadjuvantes desta festa bonita, desta noite de gala. Tá? E as minhas palavras breves serão só palavras de agradecimentos. E esses agradecimentos começam pela presença honrosa, prestigiosa de todos os que acolheram o convite para fazer coro aos aplausos justos e merecidos a essas figuras singulares e emblemáticas que são sinônimos da luta pela nossa cidadania. Eu devo estender esses agradecimentos a essas duas instituições, a nossa centenária ABI, trincheira das lutas pelas liberdades públicas, e a Academia Brasileira de Filosofia, esse palco das reflexões, das nossas angústias humanas, existenciais, sociais, e que falou com toda a profundidade sobre o viés da cidadania nas palavras oportunas e densas do seu presidente, o professor João Ricardo Moderno. Eu devo estender esses agradecimentos, por uma questão de justiça, a cada um dos eleitores de um colégio eleitoral
que legitima a escolha desses nomes, tá? Colégio Eleitoral, tá? Que dá o seu voto da forma mais espontânea e democrática. Esse colégio eleitoral, a ABI, a ABF, eles são os três tripés da substância institucional dessa festa, do qual a folha dirigida dá visibilidade, a folha dirigida articula, mas a folha dirigida é uma coadjuvante. Eu diria, ministro Aires Brito, Vossa Excelência, cuja voz tem sido uma bandeira em favor da liberdade da imprensa, eu diria, tá, que a Constituição nos garante uma imprensa livre. Mas cabe à própria imprensa ser justa e responsável. E a justiça e a responsabilidade da imprensa, no nosso entendimento, ela se materializa na informação correta, na informação veraz, no debate plural, na denúncia responsável, na investigação consistente, mas também ela se traduz no reconhecimento e na visibilidade às figuras que trabalham pela cidadania, que trabalham pelo desenvolvimento social. Nós entendemos que, ao articular esta solenidade, ao articular esta festa bonita, a gente cumpre um pedaço do papel dessa imprensa, da imprensa afirmativa, da imprensa que também vê e mancheta as coisas positivas e as coisas afirmativas da nossa cidadania. Eu quero agradecer, sobretudo, e esse é o agradecimento central, a cada uma das personalidades, a cada uma das instituições emblemáticas. São instituições e são personalidades cujo trabalho, cujo exemplo nos animam, cujo talento nos encantam, cuja bandeira nos mobiliza, tá? Cujas convicções nos inspiram. Tá? Eu acho que a festa central é a festa desta pleiade de figuras a quem eu rendo as minhas homenagens e a quem, de forma absolutamente oportuna, eu pediria um aplauso de pé, porque elas merecem. Vamos dar início à entrega do título Personalidade e Cidadania 2013. Pedimos, por favor, a gentileza dos homenageados, instituições e personalidades, para que atentem aos registros dos vários cinegrafistas e fotógrafos que aqui estão. Todo ano a gente sempre dá essa orientação. Esse ano tem que dar uma visão panorâmica de 180 graus. Então os senhores focalizem de um lado para o outro, porque todos já me pediram atenção. Está dado o recado. Começaremos pelas instituições eleitas. Pedimos a gentileza aos que queiram fazer uso da palavra que sejam breves, pois o cerimonial destinou um tempo de 3 minutos para cada personalidade e instituição. Ela tem atualmente o desafio de coordenar a realização de um dos maiores eventos do planeta, a Jornada Mundial da Juventude, que ocorrerá no Rio em julho. Ela será dedicada ao congraçamento de jovens de todo o mundo em nome dos princípios da fé católica. A expectativa é que mais de 2 milhões de jovens compareçam ao Rio para a jornada e, dentro de sua linha de participação social, pretende fazer da jornada uma oportunidade para discutir questões importantes que afligem nossos jovens. Para receber o título de Instituição Cidadania 2013, representando a Arquidiocese do Rio de Janeiro, convidamos Dom Urani Tempesta, arcebispo do Rio de Janeiro. A entrega da placa
será feita pelo Bispo Auxiliar Dom Roque Costa Souza. Os meus cumprimentos aos demais membros da mesa, pelo esse momento de gala, de receber essa homenagem de personalidade de cidadania deste ano. Eu creio que nós estamos com a imprensa, a ABI, com a filosofia, a BF, e com a educação, a Folha Dirigida, que marcam também toda essa ideia de cidadania, a filosofia que nos dá fundamentos, reflexão, a imprensa que divulga e fala um pouco de todas as realidades, a educação que faz brotar do coração das pessoas aquilo que é chamado a viver e a ser nessa nossa sociedade. A homenagear a Arquidiocese do Rio de Janeiro, eu creio que não apenas por esse momento que vivemos de prestigiar e dar voz e protagonismo à juventude do mundo, 170 nações, 55 idiomas que estarão aqui no Rio de Janeiro, e também as várias religiões e cristãos de outras denominações, dizendo à juventude, né, de que ela pode ser protagonista de um tempo novo. Mas também pelo trabalho e pela missão dessa arquidiocese, desde quando iniciou sua missão aqui nessa cidade, e que teve marcas, né, importantes em relação à questão social. Basta citar mais de 50 anos do Banco da Providência, de saudoso Dom Helder Câmara, começou aqui no Rio de Janeiro, toda a pastoral do menor, trabalho da pastoral das favelas. Então, tantos trabalhos que a Arquidiocese tem realizado, ultimamente também com o SEAT, de atendimento ao trabalhador, criação de empregos, etc., vendo realidades importantíssimas, que é uma trajetória que se preocupa com a cidadania, porque iluminada na base cristã, porque Cristo nos disse para amar uns aos outros. Isso também se reflete no trabalho e nessa missão. E, claro, com isso também, né, nós rendemos homenagem aos que me precederam nessa missão aqui na Arquidiocese, e aos que hoje dividem comigo também esse trabalho e essa preocupação. Por isso eu agradeço a todos que votaram na Arquidiocese do Rio de Janeiro, olhando o passado, olhando o presente, homenageei aos meus antecessores e aqueles que compartilham comigo dessa missão, e bendigo a Deus de poder servir não só essa cidade, mas a humanidade através dessa diocese. Obrigado. A segunda instituição homenageada destaca-se por sua decidida ação em favor da cidadania e na busca de que sejam garantidos os direitos assegurados a todos os indivíduos, de modo que a dignidade da pessoa humana seja respeitada. É sua filosofia que, para a cidadania ser colocada em prática, a sociedade deve abrir mão do egoísmo e pensar na coletividade, ao mesmo tempo em que as instituições, inclusive as governamentais, implantem e deem continuidade a políticas que favoreçam meios para o crescimento individual. Convidamos para receber o título de Instituição Cidadania 2013, outorgado à OAB de Niterói, seu presidente, Dr. Antônio José Barbosa da Silva. A entrega será feita pela juíza Maria Bernadette Miranda Barbosa da Silva, sua esposa.
Boa noite. Eu queria agradecer a honra de a entidade de Niterói ser escolhida, a personalidade da categoria de cidadania. Isso muito honra a advocacia de Niterói e essa iniciativa louvável da Folha Dirigida, ABI e a Academia Brasileira, a Associação Brasileira de Filosofia, é muito importante, porque desperta na pessoa o interesse em ajudar o próximo, em busca de uma cidadania plena, lutar pelos mais necessitados. E a OAB de Niterói, com o apoio importante da OAB do Rio, representado pelo nosso jovem e querido presidente Felipe Santa Cruz e pela CARS, doutor Marcelo Oliveira, muito é realizado pela advocacia, como o processo eletrônico, o escritório compartilhado, o programa Saúde do Advogado e pela comunidade mais carente. Nós temos levado uma ação comunitária que ajuda muito essas comunidades nas suas dificuldades para solucionar. Esse é um papel importante da OAB Niterói e que deve ser seguido para outras entidades, lutar pelos necessitados, abrindo mão do egoísmo e lutar para que se consiga melhorar a vida do povo brasileiro, que ela é muito deixada em segundo plano. Ela merece passar para a primeira luta de toda a sociedade para o povo brasileiro ter uma vida mais condizente, mais louvável. A terceira instituição homenageada é um projeto de amplo alcance social que promove educação, esporte, lazer, cultura e qualidade de vida em comunidades pacificadas do Rio de Janeiro, complementando os outros serviços oferecidos. Assim, já foram formados mais de 7.000 jovens e adultos em cursos de educação básica e outros 2.000 em cursos de educação profissional. Atuando em 31 regiões, o programa promove também atividades esportivas, como Atletas do Futuro, com mais de 4.000 jovens em atividade. Também é atendida à terceira idade e os moradores das comunidades têm acesso a bibliotecas, internet, palestras, oficinas, peças de teatro e outras atividades culturais. Convidamos para receber o título de Instituição Cidadania 2013, outorgado ao SESI Cidadania, a senhora Maria Lúcia Teles, superintendente do SESI Rio de Janeiro. A entrega será feita pelo senhor Carlos Fernando Gross, vice-presidente do Sistema Firjan. Boa noite, senhoras e senhores. Cumprimentando o prefeito Eduardo Paes, cumprimento todos os agraciados da noite de hoje. Receber um prêmio é sempre um ato gratificante. Receber um prêmio destinado também a personalidades tão ilustres, instituições significativas, é ainda mais. Mas receber um prêmio que tem por nome Personalidade e Cidadania, aí já é motivo de orgulho. Sim, os empresários fluminenses estão muito orgulhosos em receber esse prêmio destinado ao programa SESI Cidadania do Sistema Firjan. Primeiro, porque foi outorgado pela Folha Dirigida, em parceria com a Associação Brasileira de Imprensa e a Academia Brasileira de Filosofia, a quem agradecemos. Depois, porque cidadania é a palavra mágica que vem resgatando a autoestima de milhares de moradores de comunidades que até há pouco tempo viviam reféns da violência de uma cidade partida. Cidadania que, aliada à tradição e à credibilidade do Serviço Social da Indústria, SESI, resultou num programa que, ao informar, formar e transformar, contribui para o desenvolvimento do Rio de Janeiro. Nosso programa SESI Cidadania não é somente vitorioso de prêmios, como o de hoje,
mas principalmente de resultados. Tudo começou em agosto de 2010, há quase 3 anos, quando a iniciativa privada e o poder público do Rio de Janeiro, sintonizados, estabeleceram uma parceria que começou a funcionar para valer. Estamos falando de um movimento poderoso que uniu autoridades, moradores, empresários e a sociedade civil com o objetivo de transformar a vida de comunidades onde, por décadas, o Estado esteve ausente e a sociedade expulsa pelo poder do crime organizado. Se, por um lado, o Estado fez a sua parte implantando as unidades de polícia pacificadora, as UPPs, os empresários da indústria, através do programa SESI Cidadania, decidiram levar às comunidades pacificadas serviços sociais gratuitos de educação, cultura, saúde, esporte e lazer. Estamos presentes em 32 UPPs, para onde levamos, na área de educação, por exemplo, cursos de educação básica para jovens e adultos, reforço escolar e qualificação profissional. Em 12 dessas UPPs, já montamos bibliotecas equipadas com computadores com acesso gratuito à internet. Essas são conquistas que resultam em empregos, aumento da renda familiar e melhor qualidade de vida. Enfim, cidadania. Por todas essas razões, receber o prêmio Personalidade e Cidadania 2013, ao lado de tão ilustres agraciados, não é apenas motivo de reconhecimento da sociedade. É também a certeza que não estamos sozinhos nesse caminho sem volta de promover a cidadania nas comunidades pacificadas do Rio de Janeiro. Quero compartilhar esse prêmio com os empresários e funcionários do Sistema Firjan que fazem esse programa acontecer. Parabéns a todas as personalidades e instituições aqui agraciadas. Obrigada. Vamos agora fazer a entrega do título às personalidades cidadania eleitas este ano. Seus julgamentos luminosos tiveram impacto decisivo na vida dos cidadãos desta República e das instituições democráticas do país. Foi com estas palavras que o ministro Celso de Mello, decano do Supremo Tribunal Federal, se referiu a ele ao lamentar a sua aposentadoria compulsória. Em apenas 7 meses, ele conduziu importantes julgamentos, cujos resultados ajudaram o Brasil a seguir na busca do pleno exercício da cidadania, entre eles o julgamento do Mensalão, um marco na luta contra a impunidade. E se destacou também na votação de temas como a união civil entre pessoas do mesmo sexo e o aborto de anencéfalos. Convidamos para vir receber o seu título de Personalidade e Cidadania o ministro Aires Brito. A entrega do título será feita pelo jurista e professor Marcelo Cerqueira. Boa noite a todos. Saúdo os presentes, saúdo os membros desta mesa diretora de trabalhos. O meu conceito de cidadania é rigorosamente jurídico. É um sentido que coincide com a acepção de cidadania na antiguidade clássica, na cultura grega. Cidadania é qualidade do cidadão. E o cidadão só pode ser o habitante da cidade, mas naquele sentido de polis, né? Cidade-estado.
espaço das relações primárias entre governantes e governados. A Constituição faz da nossa cidadania o segundo fundamento da República, logo depois da soberania. Se soberania é qualidade do soberano, cidadania é qualidade do cidadão. Mas daquele cidadão militante, né, envolvido, vertebrado, engajado, comprometido com o dia a dia de sua cidade. Cidadão é quem tem espírito público, né, abertura para o coletivo, se sente bem, interessando-se por tudo que é de todos. Então, receber um título, né, de personalidade de cidadania é sumamente honroso, extremamente prazeroso. Muito obrigado a todos. Com passagem pelos mais altos cargos dos três poderes, ele possui um grande legado. Foi, inclusive, o responsável pela aprovação da Lei de Improbidade Administrativa, um marco na moralização de velhas práticas que manchavam a vida política brasileira. Ele teve outras importantes atuações como relator do Código de Processo Civil, do Código de Propriedade Industrial, do Estatuto do Índio e da Comissão Especial da Câmara dos Deputados, que reformou o processo legislativo. Ele está sendo eleito pela 3ª vez e passará a integrar a galeria das grandes personalidades. Convidamos para vir receber o título de Personalidade Cidadania 2013, o Dr. Célio Borja. A entrega do prêmio será feita pela advogada Maria Tereza Carvalho de Oliveira Borja, sua filha. Permitam-me uma confissão, minhas senhoras e meus senhores. Não me considero à altura do prêmio que estou recebendo. Não é falsa modéstia, é apenas a consciência do que sou. Isso me permite dizer alguma coisa muito mais importante. É que nunca faltou cidadãos ao Brasil. Desde que Brasil é Brasil, sempre houve quem se dedicasse ao bem comum, quem se interessasse pela sorte dos seus concidadãos, pelo destino do próximo, quem usasse de compaixão para com os que sofrem, de misericórdia para com aqueles que são destituídos dos mais elementares direitos. Esse país é rico dessa longa tradição de cidadania no sentido mais amplo. E me permitam, porque é uma confissão particular, muito cristão de cidadania, que é viver para o próximo, sair de si, viver para os outros e, sobretudo, viver para a sua pátria. Não cuidar da própria biografia, mas cuidar da biografia do seu país. Isso nunca faltou ao Brasil. Felizmente, este evento nos recorda que isto não é passado, isto é presente. Com a única exceção do orador, todos os que estão aqui a esta mesa representam exatamente isto que estou dizendo. Esse espírito de doação de si mesmo, de interesse, de vida para o bem comum e, sobretudo, de doação àqueles que mais precisam e que são exatamente os mais pobres, os mais carentes. Isso, felizmente, não morreu no Brasil e a prova aqui está. Muito obrigado a todos.
O próximo homenageado trabalha procurando propiciar a cidadania plena ao povo carioca. Quer dar melhores possibilidades em educação, saúde, habitação, entretenimento, lazer e cultura. Quer que esses itens façam jus ao título de Cidade Maravilhosa. E ele é o primeiro a reconhecer que este trabalho tem que ser constante e não pode parar. Ele foi eleito agora Personalidade Cidadania pela segunda vez. Convidamos para vir receber o título de Personalidade Cidadania 2013 o prefeito Eduardo Paes. A entrega será feita pela desembargadora Leila Mariano, presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Gostaria de, nas minhas breves palavras, cumprimentar a todos aqueles que nos homenageiam na figura do presidente da Folha Dirigida, da Academia Brasileira de Filosofia e da ABI, querido amigo Maurício Azedo. Queria cumprimentar todos os homenageados na figura da minha madrinha aqui, a desembargadora Leila, e dessa outra grande mulher, a delegada Marta Rocha, chefe da Polícia Civil do Rio de Janeiro. E eu vou aqui, é sempre uma dificuldade a gente ser homenageado e ter a chance de falar depois do ministro Aires Brito e do Dr. Célio Borja, mas eu vou aqui no conceito mais prático da minha prática da cidadania. E, para mim, cidadania, e por isso a honra de receber esse prêmio aqui como Personalidade de Cidadania, é a possibilidade de, estando numa posição de chefe do executivo de uma cidade da importância do Rio de Janeiro, poder permanentemente interagir com as diversas personalidades e instituições aqui representadas nessa mesa. O Judiciário, com quem conversamos permanentemente, entendendo a distribuição e o papel e as funções dos diferentes poderes, a imprensa, de quem nem sempre a gente recebe o tratamento que a gente imagina que devia receber. Esse é um problema dos políticos, Venia, não se preocupe com isso. Os políticos sempre se acham injustiçados, mas que cumprem o papel fundamental de cobrança, de crítica. Enfim, o parlamento, aqui representado por parlamentares, como o deputado Otávio Leite, o setor empresarial, uma representação da fé, da igreja, como Dona Ani, aqui como Arquidiocese do Rio de Janeiro. Portanto, a interação com esses personagens permanente, o contato permanente, a possibilidade de troca, e principalmente, ministro Aires Brito, acho que ao longo desses anos na chefia do Poder Executivo, ouvindo, escutando essas diversas representações da cidadania, da nossa cidade, da cidade maravilhosa, é que me fazem sentir tão honrado de receber hoje esse prêmio. Portanto, eu entendo esse prêmio como uma homenagem à cidade do Rio de Janeiro, uma cidade que não chegou à perfeição. Toda vez que a gente elogia o Rio, as pessoas acham que ele está dizendo que está tudo certo. Não está tudo certo. Há um longo caminho a ser percorrido. Mas é uma cidade que hoje olha com esperança para o futuro. É uma cidade que parece que encontrou o seu rumo, o seu caminho. E esse rumo, esse caminho só se encontrou porque a gente está muito aberto à participação da população, da cidadania e de figuras tão importantes como as que estão aqui hoje, sendo homenageadas comigo. Muito obrigado por essa fantástica e bela homenagem. Boa noite a todos. Inspirado em Cristo, o próximo homenageado fez na juventude a opção pelos pobres, famintos e oprimidos. A fé cristã, o idealismo apostólico e a sede de justiça fizeram com que se engajasse na luta revolucionária. Foi preso 2 vezes durante os anos de repressão. Saiu do cárcere e anos depois contou em livro
a história dos frades dominicanos, que apoiaram a luta contra o regime militar. Militou em movimentos pastorais e sociais, participou da teologia da libertação, organizou as comunidades eclesiais de base e coordenou a mobilização social do programa Fome Zero. Já escreveu 54 livros e é articulista de vários jornais. Convidamos para vir receber o seu título, Frei Beto. A entrega será feita pelo jornalista Jorge de Miranda Jordão. Primeiro eu que jamais fui candidato a coisa alguma e nem pretendo sê-lo, agradecer ao Colégio Eleitoral, que pela segunda vez me brinda com este prêmio, e agradecer em especial a Folha Dirigida, a ABI, a Academia Brasileira de Filosofia, e dizer, Adolfo Martins, que eu peço a Deus que este prêmio, em breve, não exista mais, porque teremos conquistado uma nação cidadã. Seria como premiar uma personalidade humana. Ora, somos todos humanos, isso não faz sentido. E para que alcancemos essa meta de uma nação cidadã em que prêmios como este não sejam necessários, porque toda a população nascerá com direito à cidadania, nós precisamos dar passos importantes, como, por exemplo, a redução da desigualdade social, a implementação de políticas sociais que não sejam apenas compensatórias, mas principalmente emancipatórias, de inclusão. Precisamos sonhar com uma nação cidadã que não precise ter mais comissões de direitos humanos e muito menos presidida por parlamentares racistas, homofóbicos, segregadores. Precisamos de uma nação cidadã em que não haja mais necessidade do movimento sem terra, porque todos terão acesso aos bens necessários à vida, à terra, ao teto, ao trabalho, ao lazer, ao direito à felicidade. Precisamos de uma nação cidadã em que não haja torturas nas nossas delegacias, nem a polícia se arvore no direito de fazer chuva de balas mortíferas sobre a população de uma cidade e que todos sejam tratados à luz da lei e da justiça. Precisamos de uma nação cidadã em que todos nós, como bem ensinou Jesus, e esta palavra cidadania não consta dos evangelhos, seja capaz, se não a partir da fé, mas pelo menos a partir da cultura, encarar cada ser humano como fez Jesus, dotado de ontológica sacralidade, templo vivo de Deus. Muito obrigado. O nosso próximo homenageado acredita que a educação de qualidade para todos é o caminho para se alcançar a cidadania plena, utopia que deve nortear nossas ações e projetos. E ele procura desenvolver essas ideias no desempenho diário de suas atividades como presidente do Conselho Superior da Associação Comercial do Rio de Janeiro, da DUFRE do Brasil, e da Associação Nacional das Empresas Concessionárias de Aeroportos Brasileiros. Ele está recebendo o título de Personalidade e Cidadania pela segunda vez. Então, convidamos para receber o título de Personalidade e Cidadania 2013 o empresário Humberto Mota. A entrega será feita pelo advogado Humberto Mota Filho.
Saúdo a mesa, a qual incorporo todos o que aqui estão presentes. Tenho inteira consciência da honra e da responsabilidade de receber este prêmio, da autoridade moral e social das entidades que o concedem. Folha Dirigida, Associação Brasileira de Imprensa, Associação Brasileira de Filosofia e todos os membros do Colégio Eleitoral que pela segunda vez me homenageiam. De recebê-lo junto com nomes tão ilustres que fazem o presente e o futuro de um Brasil mais justo e socialmente desenvolvido. Compartilho nesse esforço, compartilho esse prêmio com minha família e amigos, companheiros da Bicentenária Associação Comercial do Rio de Janeiro, colegas da DUFRE, da Brasif, da Associação dos Concessionários dos Aeroportos, da César Mota e Rocha Advogados, e, cariocamente falando, com os 40 milhões da apaixonada nação rubro-negra. Onde a maioria de nós está. Menos o prefeito, é verdade. Agora vamos homenagear as mulheres. Ela é a primeira mulher a presidir o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Antes, como diretora-geral da Escola de Magistratura, criou um curso de mediação escolar para pais e educadores com o objetivo de reduzir a grande demanda de ações judiciais de violência na escola, o que lhe valeu menção honrosa no Prêmio Novari. E agora ela quer fazer que o ponto forte de sua gestão sejam os pactos institucionais com concessionárias de serviços públicos, comércio, bancos, instituições públicas e privadas, para que possam ser coibidas condutas abusivas, evitando conflitos de interesse e novas ações judiciais. Convidamos para vir receber o título de Personalidade e Cidadania 2013 a desembargadora Leila Mariano, presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. A entrega será feita por Daniele Cavalcante, sua filha. Gostaria de agradecer, primeiramente, ao Colégio Eleitoral, que nos escolheu para essa premiação. Agradecer às instituições que estão patrocinando um evento tão importante. Agradecer a todos os presentes e gostaria de compartilhar esse prêmio com todos os magistrados, aqueles que no seu dia a dia buscam, na solução dos conflitos que lhes chegam, construir um mundo melhor. Um mundo como Frei Beto almejou e todos nós almejamos e que a Constituição nos traça o caminho, Um mundo onde as desigualdades sejam menores, onde as diferenças individuais não sejam tão gritantes, um mundo onde haja a paz social. Realmente chegar a presidir um poder judiciário depois de 262 anos de comando masculino é uma grande honraria, mas também
uma grande responsabilidade. Nós, durante os 43 anos que tenho de Tribunal de Justiça, onde comecei como funcionária, temos absoluta certeza da dimensão desta responsabilidade. E não vai ser possível nenhum avanço se nós não implantarmos e não conseguirmos construir uma gestão dialógica, onde se ouçam a todos os envolvidos, principalmente aqueles do sistema de justiça. Estamos buscando fazer isso, por exemplo, com o processo eletrônico, onde temos um grupo misto de trabalho, onde participam advogados, Ministério Público, Defensoria, Procuradorias, e assim várias outras possibilidades de nós construirmos um judiciário melhor. Porque os problemas do judiciário não são só dele, são de toda a sociedade. É importante que se diminuam os conflitos ou que aqueles que surjam sejam resolvidos, muitas vezes, por aqueles que o causaram, numa atitude, numa possibilidade de pacificação. Então, eu agradeço demais essa premiação e agradeço a oportunidade de estar aqui falando um pouco do Poder Judiciário. Muito obrigada. Primeira mulher a ocupar o cargo de chefe da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, ela se destaca no combate à corrupção dentro da corporação, que conta com mais de 12 mil policiais, e é reconhecida publicamente como defensora dos direitos da mulher. Sua trajetória na polícia começou há 30 anos e sempre foi marcada pela determinação e por interesse pelas questões sociais. Em sua gestão, tem dado especial atenção à resolução de crimes contra a vida, à identificação da real situação de resistência por parte de marginais de que resulte na morte destes e o combate sistemático a jogos proibidos. Por seu trabalho, foi eleita presidente do Conselho Nacional de Chefes de Polícia de todo o país. Convidamos para vir receber o título de Personalidade e Cidadania 2013 a delegada Marta Rocha. A entrega do prêmio será feita por Maria Emília Mesquita da Rocha, sua mãe. Boa noite a todas, boa noite a todos. Eu queria inicialmente cumprimentar todos os agraciados na figura do nosso prefeito Eduardo Paz, da nossa presidente do TJ, desembargadora Leila Mariano, cumprimentar todas as organizações que protagonizam essa homenagem. E quando estava vindo para cá, estava pensando que eu recebo essa homenagem como uma mulher carioca, filha de imigrantes portugueses, dono de padaria e fruto da escola pública. E eu não pude me furtar a pensar em março de 1983, quando eu, então, estudante de Direito da Faculdade de Direito da UFRJ, abri o jornal e vi uma notícia sobre um concurso na Polícia Civil. E me preparei para esse concurso e fui aprovada nesse concurso, que é o primeiro momento do ingresso das mulheres na Polícia Civil. Mas quero confessar que, quando fui aprovada, fiquei me pensando em um certo receio se deveria ou não assumir o meu cargo de escrivã de polícia. E meu pai Horácio, que já está no céu, me disse uma frase que me acompanha ao longo desses 30 anos. Ele me disse, por que não? E com esse por que não, eu aprendi a não ter medo dos desafios, acreditar no novo e acreditar na transformação.
Amanhã a Polícia Civil faz 205 anos de existência. A Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro é a primeira polícia civil instituída no Brasil. E eu queria, nesse momento, compartilhar esse prêmio exatamente da maneira como eu disse lá atrás, em fevereiro de 2011, com os meus valorosos policiais, porque eu digo que cresci e envelheci na polícia. Na polícia eu aprendi a valorizar pequenas coisas, como estar em casa na noite de Natal, a buscar a verdade, a lutar pela justiça, a fazer o bom combate, enfrentar a violência e a criminalidade e ajudar a construir uma sociedade justa e solidária. Por isso eu quero compartilhar esse prêmio com os meus policiais, os meus valorosos policiais, na certeza de que todos, ao final de cada dia, demonstram competência e coragem e, na condição de guardião da sociedade, contribuem, sim, para o respeito aos direitos humanos e para o Estado democrático de direito. Obrigada. Esse momento, para mim, é inesquecível. O próximo homenageado é um batalhador da causa de defesa dos direitos das pessoas com deficiência. Como parlamentar, ele é autor de mais de 120 leis em vigor nas esferas municipal, estadual e federal. Este ano, assumiu na Câmara dos Deputados a presidência da Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado, onde pretende cobrar políticas públicas que visem a redução da violência no Brasil. Ele tem se empenhado também no desenvolvimento da indústria do turismo, buscando a geração de empregos e renda. Convidamos para receber o título de Personalidade e Cidadania o deputado federal Otávio Leite. A entrega do prêmio será feita pela senhora Maristela Kubitschek. Eu também vou usar a expressão já utilizada. Eu também confesso a vocês que, para mim, é uma grande honra receber essa homenagem, que, se por um lado tem o objetivo de reconhecer algo, e ao lado desses personagens tão destacados, personalidades tão destacadas, para mim já é em si um aspecto todo especial, mas constitui-se concomitantemente para mim uma fonte de inspiração maior para prosseguir lutando em prol das bandeiras que abraço, das causas que eu de alguma maneira luto. Hoje foi editado mais uma regra jurídica, entrou em vigor uma lei no país que oferece um novo direito às pessoas com deficiência. Atualiza de uma maneira justa o tempo de serviço daqueles deficientes que venham trabalhar. É preciso compreender a dimensão dessa regra não como apenas estabelecer um parâmetro adequado, mas é preciso pensar em algo além disso, ou seja, é um estímulo ao trabalho, ao engajamento, à consciência, à inclusão das pessoas com deficiência. Não há saída que não seja através da busca da independência e da autonomia, para todos, deficientes ou não. Portanto, eu convidaria rapidamente todos os senhores e senhoras a uma breve reflexão. Eu tenho para mim que nos últimos 3 decênios avançamos muito em termos de busca por direitos,
E isso sempre abrigou essa bandeira tão bonita dessa palavra maravilhosa, luta por cidadania. Mas é preciso também, e aí me permitam a reflexão, agregar a esses indicadores, esses predicados, também o dever de ser portador de também atribuições. Na polis, no seu dia a dia, como disse o ministro, mas na compreensão de uma sociedade ampla, plural, que todos devem nela conviver em respeito e com respeito a todos. E na busca, sempre no horizonte futuro, de encontrar um amanhã que permita dizer: avançamos cidadania, o mundo é mais justo, o mundo é mais igual e as pessoas têm mais oportunidades e mais direito à felicidade. É para mim uma grande satisfação poder estar com todos os senhores e todas as senhoras nesse momento. Abraço as instituições que aqui organizam esse evento e tenho certeza, como eu disse e quero sublinhar, eu recebo como um reconhecimento, me vai e desce, mas saibam todos que eu recebo como fonte de inspiração para prosseguir trabalhando e lutando. Muito obrigado. Presidente do Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro, o próximo homenageado acha que há uma relação direta entre a administração e o exercício da cidadania. Nos ambientes corporativos, é possível vivenciar os desafios enfrentados no dia a dia pelos cidadãos. E considera que o grande papel do administrador para a cidadania é obter resultados organizacionais por intermédio da realização humana e operacionalizar a democracia cidadã no cotidiano das pessoas. Chamamos para receber o título de Personalidade Cidadania 2013, Wagner Siqueira. Ele receberá o título das mãos do administrador Sebastião Luiz de Mello, presidente do Conselho Federal de Administração. Meus senhores, minhas senhoras, as circunstâncias do cotidiano muitas vezes nos fazem vivenciar situações absolutamente inusitadas. É como me sinto agora. Esta é uma situação inusitada, porque eu não consigo escapar do círculo de ferro das limitações psicológicas do lugar comum. De repetir efetivamente, nessa declaração de agradecimento, né, a velha e batida história da agulha, da linha e do botão. Eu sou apenas aqui o botão que é homenageado, mas sou apenas a representação simbólica de muitas linhas, de muitas agulhas, que no cotidiano dos seus postos de trabalho reafirmam e lutam para a afirmação efetiva da democracia cidadã nas nossas organizações, no mundo das organizações e no universo da sociedade. Matar o monstro, extirpar o monstro do preconceito, do totalitarismo, matar o monstro da discriminação é muito difícil. Muito mais difícil é tirar os seus escombros, é fazer a limpeza de seus resíduos. É no mundo das organizações que se fazem a concretude da democracia cidadã. São importantes os sonhos e as declarações de vontade. São importantes os desejos e as aspirações. São muito importantes as leis, que, no mais das vezes, não são cumpridas.
mas é no cotidiano, é a organização, o reduto autoritário da sociedade brasileira. É a organização que discrimina o negro, o portador de deficiência. É a organização que discrimina o homossexual. É a organização que discrimina o idoso. É a organização que explora o trabalho da mulher e do menor. As leis contrariam isso. As leis dizem que não pode, mas a concretude do real se faz no cotidiano diuturno do mundo do trabalho, em que o trabalho se busca e se declara o trabalho decente, mas o que temos em grande quantidade ainda é o trabalho indecente. E é nesse sentido, senhores, que acho que precisamos traduzir o dizer no fazer. E essa é uma responsabilidade importante, que os profissionais que atuam no mundo das organizações precisam concretizar já e agora, porque senão vamos apenas dizer os sonhos. E os sonhos nada são se eles não se transformarem em realidade. Eu gostaria, nesse sentido, de agradecer à Academia de Filosofia, à ABI e à Folha Dirigida, e principalmente, mais ainda, aos eleitores, né? Aos eleitores que nos escolheram e que eu tenho a consciência cidadã da representação simbólica que fazemos aqui. Precisamos transformar ideias, leis que não são cumpridas, em realidade concreta. Isso se faz efetivamente no dia a dia do trabalho. Muito obrigado. Ele é uma pessoa fortemente inserida na participação social e na cidadania. E mostra isso de forma eloquente em seus livros e nas crônicas que publica na imprensa. Ele defende a ideia da luta pelo próximo e da dedicação das pessoas a uma causa social. E diz que cidadania e democracia são conceitos gêmeos, uma não existe sem a outra. Ele acredita que o país evoluiu em termos de cidadania, e apesar de ser um processo lento, o Brasil avançou. E diz que, apesar de imperfeita e sem muito apoio da justiça social, a democracia e a liberdade de expressão o deixam otimista quanto ao futuro. Ele está recebendo o título de Personalidade e Cidadania pela segunda vez. Convidamos para vir receber o seu título o jornalista Zuenir Ventura. Ele receberá a placa das mãos de seu sobrinho, Ricardo Eudjeic. O problema de se chamar Zuenir é que quando chega a minha vez, tudo já foi dito e a plateia já está cansada. Portanto, eu vou me esforçar para não chover no molhado. Queria dizer que realmente me honra muito, né, ter sido eleito pela segunda vez, por essa eleição que talvez seja a mais original e a mais espontânea, a mais democrática. Porque, primeiro, não tem candidato, né? Quer dizer, não adianta que ninguém se candidata, não pode se candidatar. E segundo, que os eleitores, você não conhece os eleitores, né? O que impede uma campanha, né, eleitoral, e mais do que isso, compra de voto, né? Então, eu estou muito honrado porque essa eleição consagra realmente um princípio, que é um conceito, é um vocabulário, quer dizer, é um conceito que frequenta o vocabulário do jornalismo há muito pouco tempo, cidadania. Eu acho que essa realmente é, para mim, talvez o jornalista, meu ver, não deve vestir camisa, nem de partido político, nem de ideologia, nem de religião, mas sim de cidadania. Eu acho que é uma causa, né, pela qual vale a pena lutar e se engajar. E eu tenho, assim, um maior orgulho de ser um militante da cidadania, portanto, da democracia. Eu queria dividir esse prêmio com a minha família, que está aqui representada,
Alice não pôde vir, que preferiu ir a uma festinha de amigo, que achou muito mais divertido lá do que vir aqui falar com seu avô. Muito obrigado a todos vocês. Obrigado, Zueni Ventura, por terminar a nossa solenidade em alto astral. Desejamos registrar mais uma vez os nossos cumprimentos a cada um desses homenageados à mesa. Por favor, mais uma vez, uma salva de palmas a estes. Agradecer também a sua presença e convidá-los para um coquetel de confraternização que já está sendo servido no Salão Nobre aqui do lado. Tenhamos todos e todas uma excelente noite.